Olá, carinhos! Olá, ninhos! Como vocês estão, primeiro ano? E aí, tudo certo? Hoje vocês vão conhecer as suas novas professoras de língua espanhola. Eu sou a professora Aila. E eu sou a professora Tainá. Galera, vocês já viveram aí uma vida todinha estudando inglês, só tendo aula de inglês, e agora vocês têm essa oportunidade maravilhosa de aprender essa língua linda, bela, romântica, que é a língua espanhola. E diga-se de passagem, que eu sou bem suspeita para falar que a língua espanhola é muito mais bonita, né, professora Tainá? Eu acho. Vocês já ouviram músicas em espanhol? Sem ser só os reggaetons. Eu acho que vocês gostam dos reggaetons, hein? Imagina, ela gosta de dançar, eu não. Eu gosto mais de cantar. Mas vamos lá. Gosta de cantar, nós gostamos muito de música, a gente gosta muito da nossa língua espanhola e a gente quer apresentar esse mundo maravilhoso para vocês. E aí, a gente começa hoje com a nossa unidade 1, primeiro ano de língua espanhola. Se liga aí que vem muita coisa boa. Vocês vão aprender que espanhol não é só a Espanha. Nós vamos fazer uma viagem, literalmente. Preparem as malas ou as mochilas, que nós vamos viajar pelos países de língua espanhola. E aí, para a gente começar, vamos aqui na nossa geralzona do início da nossa aula. Vamos lá para os nossos slides. Nós temos aqui as nossas competências gerais, galera. Quais são as competências 1, Aila? Identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo momentos de tradição e de ruptura. E a 2? Compreender a língua espanhola como veículo de interação em vários contextos e necessidades comunicativas. Temos as nossas habilidades também. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. E conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso e informações a outras culturas e grupos sociais. E aqui para vocês, nós temos todo o conteúdo que vamos trabalhar aqui nessa unidade 1. Na unidade 1 do nosso componente curricular de língua espanhola, nós temos como tema geral, el mundo hispanohablante. Dentro do mundo hispanohablante, vamos estudar. Hola, ¿qué tal? Como somos em 2 partes. Mi casa es tu casa. Los pronombres também divididos em 2 partes. Los verbos en presente de indicativo, também em 2 partes. La rutina, ¿dónde estoy? Los falsos amigos. E, para iniciar, nós vamos hoje falar da história e cultura latina, a diversidade dessa língua estrangeira. Nós vamos trabalhar o surgimento da língua, os países hispanohablantes, a nacionalidade e o gentilício, e também vamos ver algumas curiosidades. Mas antes de começar, eu deixei de falar uma coisinha para vocês. Eu esqueci de contar que nós vamos, no decorrer, da aula 2, até quase no final, vamos ter uma surpresa genial. Nós vamos conhecer mais profundamente cada país. Vamos descobrir hoje quais são e quantos são os países que falam espanhol. E a partir da segunda aula, nós vamos trabalhar especificamente cada país nos finalzinhos de todas as aulas. Verdade. Por isso que eu disse que vocês deveriam se preparar as malas, as mochilas, os celulares, porque vai ser bem legal. Podem... Nós vamos fazer muitas viagens. Vamos conhecer 21 países nessa unidade, nesse nosso módulo de língua espanhola. Se liguem aí, porque vem muita coisa boa, galera. Então, vamos voltar para os nossos slides e vamos começar com o surgimento da língua. De acordo com a Brasil Escola, a língua espanhola ela veio lá do latim vulgar.
falado por parte da população que constituía um local chamado Península Ibérica. Ai, professor, isso aí é aula de espanhol? A gente vai aprender uma língua diferente, uma língua estrangeira? Ou a gente vai ter aula de história dentro de espanhol? Antes de a gente se aprofundar em qualquer outra língua, em qualquer outra cultura, é muito interessante e é muito importante que a gente estude um pouquinho da história dos países, estude um pouquinho da história de como surgiu toda essa ideia, toda essa língua, toda essa história. Mas vamos lá. Quando essa parte da população que constituía a Península Ibérica, ela foi colonizada lá pelos medievais, lá naquela época, lá muito tempo atrás, ela recebeu o nome de castelhano, a língua, tá? Ou língua castelhana, língua lá de Castilha, por ocasião da residência dos reis no reino medieval de Castilha. Então, os reis apareceram lá, foram lá para Castilha, os medievais, chegaram nessa região, né, chamada Castilha, e daí juntaram a língua que eles já tinham, junto com a língua que tinha nessa comunidade, nesse pequeno reino, e formaram a língua castelhana, certo? Então, continuando lá no nosso slide. Nos dias de hoje, embora o nome ainda seja referência, após a Constituição da Espanha como nação, e a tentativa de uniformizar o idioma no país, essa língua foi oficialmente oficializada como espanhol. Depois dessa colonização, depois dessa formação desse reino lá em Castilha, o que aconteceu? A língua foi evoluindo, e eles montaram, ao invés de ser reino de Castilha, montaram um país. Formou-se o país Espanha. E para uniformizar essa linguagem, porque dentro de todo o país, que a gente vai ver daqui a pouquinho, existem vários dialetos e outras segundas línguas. Então, para uniformizar ali, a língua falada foi o espanhol. E aí vem toda uma outra questão, toda uma confusão, toda uma briga entre falar castelhano e falar espanhol, que também a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. O espanhol, ele não é a única língua falada na Espanha, como eu estava falando para vocês agorinha. Existem outras línguas, como o catalão, o valenciano, o galego, né? Tem também o basco úsquera e outros dialetos que vivem ali como língua oficial, coexistindo junto com a língua oficial. Sem contar que a língua espanhola, não sei se vocês sabem, aqui na América, né, mais um pouquinho, já se diferencia, não é isso? Sim. A gente acha, na verdade, a gente pensa assim, saiu daqui, saiu da Espanha, é portunhol. E não tem nada a ver. É o mesmo espanhol lá, é o espanhol falado aqui. O que vai diferenciar são as mesmas situações que a gente encontra na nossa língua brasileira, por exemplo, que são as variedades linguísticas. O que são as variedades linguísticas dentro da língua espanhola? Quando você se depara de um local para o outro. Você vai sair da Argentina e ir para a Colômbia, você vai encontrar a mesma base da gramática, a mesma base gramatical que nós temos lá na Espanha, que é de lá que a gente aprende todo o espanhol, mas quando se encontra aqui, há essa diferença de lugares. Isso. E assim, vai dizer, eu falo espanhol da Argentina, eu não vou saber me comunicar na Espanha, ou na Colômbia, ou no Peru, ou na Bolívia. Não tem nada disso. Não existe isso. É o mesmo espanhol. É igualzinho que no português. Porque se a gente sair daqui e for lá para Portugal,
eles vão entender a gente. Eles vão ter uma certa dificuldade. Não, porque, a dificuldade, né, amiga, ela vai existir. Sim, sim, Só sim. que a comunicação acontece. São algumas palavras que diferenciam, Justamente. né? Poucas coisas. Não vamos nem tão longe. Vamos aqui, a gente está aqui no norte e nós vamos ali para o nordeste. Chegando lá, a gente vai se deparar com a variedade de local, de estados. Vamos nos deparar com a variedade de convivência. Por exemplo, nós somos professoras. Vocês imaginam qual é o nosso assunto predileto? Aluno. A gente passa o tempo todo falando de aluno. A gente gosta de falar de vocês. A gente gosta bastante, entendeu? Só que a gente fala bem, viu? Muito, claro, sempre. Eu falo mais. Ela é mais legal, eu sou mais chata. E aí, o que acontece? A gente chegar lá no Nordeste e se deparar com professores, é uma mesma realidade. Só que é uma forma diferente. Então, a mesma coisa acontece com a língua. A gente sai daqui, por exemplo, se vocês estiverem na Espanha e forem para a Argentina, vocês vão se deparar com o mesmo espanhol, somente com as variedades que vão ser adaptadas. Com relação ao vocabulário. Talvez uma palavra que seja dita na Espanha não seja dita aqui nos países latino-americanos. E aí, para a gente ter uma ideia ainda mais específica ali, falando da Espanha, que é ali onde surgiu, onde começou toda essa questão, nós temos ali, dentro da própria Espanha, nós temos uma variedade também linguística. Nós temos os dialetos que coexistem não só como segunda língua, mas dialetos mesmo, como se fossem tribos, sabe? Então, cada tribo tem a sua forma de falar, cada tribo tem a sua cultura, os seus costumes e as suas palavras específicas. Só que eles sabem falar as duas línguas e também, às vezes, misturam. Sendo que a base gramatical é a mesma. Sim, a gramática... O que vai diferenciar é só a variedade de fala, mas a escrita é a mesma coisa. A parte gramatical, ela é algo quase que imutável, né? E aí, a gente, dentro da Espanha, nós temos o quê? Nós temos o andaluz, nós temos o extremenho e também o murciano e o canário. Então, são 4 dialetos que tem ali dentro do país, Espanha, em regiões específicas, certinho? Então, continuando aqui com os nossos slides, a gente vai lá para a questão da conquista, né? Então, no final do século XV, as novas conquistas territoriais dos espanhóis, com as novas conquistas territoriais dos espanhóis, a língua acabou se expandindo. E aí vem toda a nossa colonização. E aí que a gente vai chegar agora na nossa América Latina. Só que eu acho que a professora Ilha tem uma história muito bacana para contar sobre a língua. Antes de a gente finalizar falando aqui do surgimento da língua, vamos ouvir essa história muito bacana. A gente tem uma lenda lá na Espanha, como vocês podem querer chamar, um conto, que diz que é o seguinte, que tinha um reino na Castilha e o reino da Espanha, diz que é daí que surge o castelhano e o espanhol. E aí tinha um príncipe na Espanha e uma princesa na Castilha. E aí eles viveram um romance como Romeu e Julieta, um romance proibido. E aí, só que eles não morreram, segundo a lenda. Eles não morreram. Na época, não né? naquela época. Não para ficar junto. Isso, eles não morreram para ficar junto, demoraram um pouquinho. O que aconteceu? Eles se encontraram, casaram e daí surgiu o espanhol. Porque antigamente, segundo a lenda, teria 2 línguas diferentes, o castelhano e o espanhol. E aí, com a fusão dos 2 reinos, segundo a lenda, porque essa não é uma história oficial, mas é uma lenda, é uma história contada dentro do país, que essa fusão dos 2 reinos surge aí a língua espanhola, que segundo eles é a língua falada até os dias atuais. Olha que legal. E por causa de todo esse romance, por causa de toda essa história por trás dessa lenda, que a gente tem a língua espanhola como essa língua romântica, essa língua gostosa de ouvir, principalmente quando a gente está apaixonado. Dizem os historiadores que a língua espanhola é a língua mais romântica do tronco latino. Por quê? Do latim nós temos o espanhol, o francês e a língua portuguesa. E ainda os historiadores falam, os linguísticos, que a língua espanhola é a única língua que ela não houve modificação com o tempo.
Se você pegar um texto de 20 anos, de 30 anos, você vai conseguir ler utilizando a língua que você aprende hoje. Por exemplo, tranquilamente. Já não acontece com português, né, Aila? Justamente, nem com português, nem com francês. Se você pegar um texto de ontem escrito em português, é capaz de você não entender, dependendo da linguagem utilizada, não é? Dependendo da variedade linguística. Os historiadores também falam que a língua espanhola, ela é pura, não é que ela é pura de difícil, mas ela é pura por não ter sido contaminada com estrangeirismos. Isso mesmo, porque os falantes de língua espanhola, não só espanhol, tá? O falante de língua espanhola, tudo que ele pode traduzir para a sua língua, tudo que ele pode trazer para o seu dia a dia, ele vai trazer. Ele vai evitar ao máximo falar palavras estrangeiras. Ele evita o estrangeirismo, porque ele é nacionalista, ele é ali apaixonado pela sua nação e pela sua língua. Não só aquele que mora na Espanha, viu? Sim, lembrem-se que os falantes da língua espanhola como um todo. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Lá no final do século XV, voltando lá para a nossa história, tinha os portugueses e os espanhóis, né? Os portugueses e os espanhóis estavam nessa briga, nessa disputa por novos países, por descobrir novos locais, por expandirem a sua cultura, a sua colonização, os locais que eles queriam dominar, né? E aí o que acontece? Os espanhóis, como tinham muito mais recurso que os portugueses, acabaram vindo para a América Latina e chegaram primeiro na América Latina. O único país que a Espanha não conseguiu chegar a tempo para colonizar foi o Brasil. Mas a ideia deles era chegarem aqui. Sim, a ideia deles foi uma briga imensa, porque Espanha defendia que Brasil também era deles. Sim, porque nós somos o único país da América Latina que não falamos língua espanhola. Olha depois a gente vai ver o mapa, que vocês vão ver ali, o único país, assim, na região todinha, a língua espanhola vem rodeando o nosso país. E o único país que não fala língua espanhola é o nosso país. Sofremos muita influência na nossa língua. A gente que mora aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, temos uma influência. Temos o nosso vizinho, a Bolívia, temos o Peru, por exemplo. O pessoal que mora ali para a área de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim, fala o donde, não é? Isso. Não é que eles falam? Donde. E a influência é da língua espanhola. Isso. Ah, tá falando errado. Não tá falando errado. É uma influência da língua espanhola. O uso do tu é uma influência da língua espanhola. Eu uso tu bastante. Olha aí. A gente tem o hábito de usar, por dar aula nas duas línguas, a gente acaba utilizando, que é uma particularidade da língua espanhola que a gente quase não vê no português. Apesar de que português e espanhol têm o mesmo tronco linguístico. É a mesma raiz linguística. Isso. Tem a mesma base gramatical. A nossa gramática da língua portuguesa é idêntica à gramática da língua espanhola. Então, se preparem, tá? Primeiro ano. Se preparem. Quando aconteceu essa expansão da Espanha, quando os espanhóis começaram a colonizar os países aqui da nossa América Latina, aconteceu inúmeras modificações na língua. Essas modificações ocorreram por quê? Por questões geográficas, por questões culturais, por questões sociais de cada região. É aquilo que a gente vinha falando. Então vai depender muito de quem morava, quem vivia, quem estava lá primeiro. Então vai se adaptando, né, a língua ao que já vinha falando, porque eles falavam alguma língua, né? Eles tinham alguma forma de se comunicar. Então, juntou o espanhol, que foi instituído ali como língua oficial, junto com a existência da linguagem indígena local, algumas peculiaridades dos falantes mesmo. Às vezes a maioria deles eram soldados ou imigrantes de diversas origens, de diversos países. Então vem sofrendo, tem países que sofreram influências tanto do espanhol quanto do africano também. Enfim, é uma adaptação das modificações da linguagem. Justamente.
E aí agora a gente vai ver aqui no nosso slide um mapa. Olha aí, galera, esse nosso mapa. Nós temos aqui, deixa eu entrar dentro do meu slide aqui, isso, vou para cá. Vai pra lá. Nós temos aqui o nosso Brasil, né, galera? Olha, eu tô me sentindo a garota do tempo aqui, amiga. Estamos, né? Né? Olha Propriamente. só que chique! Sou a garota do tempo! Olha Posso aí. ir pra Globo! Então, E galera... tá sol. Ah, não. Aqui tá chuva. Tá mais friozinho, né? Não, tu tá Disfarça. na noite, mulher. Disfarça. Eu tô no sol. tu tá- Disfarça. Ai, Continua. pessoa. Tá vendo? Ela é terrível, gente. Terrível, desse jeito. Então, aqui na minha cabecinha, aqui, ó, galera, temos aqui a Espanha. A Espanha, ela está localizada onde? No continente europeu. E aí os espanhóis vieram daqui, ó, galera, Descendo. e foram, ó, colonizando ali de cima, que eu sou muito pequena. Então a gente tem República Dominicana, Cuba, e eu não estou enxergando, porque a letra é muito pequenininha. E ele foi descendo, 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 e foi colonizando até aqui embaixo. E ficou só o nosso Brasil aqui para os portugueses. E também aqui temos aqui a nossa América Latina todinha, e aqui atrás de mim nós temos o outro país, o único país africano que tem a língua espanhola como língua oficial, Olha os extremos, né? que é a Guiné Equatorial. Então, ao todo, são 21 países, 19 países na América Latina, um na Europa, que é a nossa Espanha, o nosso colonizador, e um na África aqui, que é a Guiné Equatorial. Vamos sumir desse slide? 3, 2, 1, sumir. Isso, gostei. E aí a gente vem aqui para o surgimento ainda, continuando com o surgimento. A língua, ela é a 4ª língua mais falada do planeta. Vocês acreditam nisso, galera? Que o espanhol é a 4ª língua mais falada do planeta, né, Aila? Com certeza. E atualmente já são 50 milhões de falantes de espanhol. Estima-se, né? Olha aí o que diz o nosso slide, que em 2045, 10% da população mundial falará espanhol. Eu tô achando que vai acontecer antes, hein? E ainda tem aquela conversa, né, extraoficial, de que nós somos a 2ª língua. Na verdade, nós somos a 2ª língua comercial do planeta. Porque se você não fala inglês, você precisa falar espanhol para se comunicar aí no meio comercial. Você precisa da língua espanhola. Porque se você sair daqui, por exemplo, do Brasil, para fazer um intercâmbio ou for a trabalho e não falar uma língua estrangeira, no caso o inglês, necessariamente você precisa falar o espanhol. E se estima também que daqui a uns 30 anos, no máximo, eu acho que menos do que isso, os Estados Unidos vai se transformar no país com o maior número de falantes de língua espanhola do mundo. Não é que os Estados Unidos vai falar espanhol, mas como tem muitos imigrantes, e aí acaba fazendo com que os americanos tenham que aprender o espanhol, ele vai aumentando a quantidade de pessoas falantes fluentes da língua espanhola. Ela já tem comunidades e comunidades, cidades, bairros cheios de imigrantes espanhol. Isso. E as escolas lá, elas já oferecem a língua espanhola Como a 2ª língua. como a 2ª língua, Isso. como oferta de 2ª língua. Aqui, enquanto o Brasil, aqui, vizinho, né, dos países latinos, oferece o inglês, lá nos Estados Unidos eles não oferecem o português, eles oferecem o espanhol. Como 2ª língua. E aí é muito comum a gente perguntar, galera, quem é o país que mais fala espanhol no mundo? Todo mundo fala Espanha. Não é. Não. Sabe quem é? É o México. Uhum. Porque tem muito falante de língua espanhola no México. E aí, por também ser ali a fronteira com os Estados Unidos, vai a influência para os Estados Unidos, e os Estados Unidos daqui a não muito tempo vai ser o país que mais fala espanhol no mundo, muito mais do que qualquer um outro país falante de língua espanhola. Quem sabe, né? A gente não se torna o primeiro país comercial falando, aliás, a primeira língua comercial falada no mundo, né? Olha aí, existe uma possibilidade. E aí agora a gente vai falar sobre os gentilícios. Vamos lá para os nossos slides. E aí eu trouxe para vocês aqui, nós trouxemos para vocês, os 21 países. O que é gentilício? É aquele negócio, qual é o gentilício de quem nasceu no Brasil?
brasileiro. Nada mais que a nacionalidade. Isso, a nacionalidade. Quase que essa palavra não vem. Então, vamos lá. O primeiro que nós temos aqui, quem é? É a Argentina. E quem nasce na Argentina é? Argentino. Ou argentino, né? Depois nós temos aqui Bolívia, que é o Boliviano. boliviano. Chile, Chileno. Colômbia, Colombiano. Costa Rica, Costarricense. Cuba, Cubano. Equador, Equatoriano. El Salvador. Salvadoreño. E aí, o que vocês acham de vocês aprenderem o jeitinho de falar correto desses países, desses gentilícios? Bora lá? Vamos repetir com a gente. Argentino, boliviano, chileno, colombiano, costarricense, cubano, equatoriano, salvadoreño. E aí, fomos aqui 8 países. Ainda tem mais. Vamos lá. Olha que bandeira linda. É o da Espanha. Que é o espanhol. Guatemala, Guatemalteco. Honduras, Hondureño. México. Mexicano. Gente, minha filha ama o México. Quando eu falo México, ela falta vibrar. Pra ela, o espanhol mais lindo do mundo é o México. Ela ama o México. Não porque tu goste muito do Chaves, né? Não, imagina. E nem da Chiquinha, né? E nem de la fiesta de los muertos. Nem um pouquinho. E na Nicarágua? El nicaragüense, E no Panamá? panameño, E no Paraguai? paraguayo, E no Peru? el peruano. Muy Então, bem. vamos lá repetir também esses daí? Simbora. Espanhol, guatemalteco, hondureño, mexicano ou mexicano, nicaragüense, panameño, paraguaio e peruano. Então, agora foram mais 8. Então, já foram 16. E vamos para o nosso último. Temos Porto Rico, el portorrisqueño, República Dominicana, el domiciano, Uruguai, uruguayo, Venezuela venezuelano, e o Equador. a Guiné Oh, Equatorial. disfarça, gente. É, a Guiné Equatorial. Vamos lá, que essa palavra aqui fica difícil. Vamos lá. Equatoguineano. Saiu, professora. Olha aí. Então, vamos lá de novo. Portorriqueño, domiciano, uruguayo, venezuelano, equatoguineano. Olha que agora foi mais fácil. Então, vocês tiveram aí todos os 21 países falantes da língua espanhola e os seus gentilícios, as suas nacionalidades. E agora a gente trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, galerinha do primeiro ano. O espanhol ou castelhano são a mesma coisa. São sinônimos, apesar da controvérsia política e ideológica. Academicamente, ambos os termos são aceitos internacionalmente. O que isso tudo aí desse texto quis dizer? Que é a mesma coisa. Isso. Que não há diferença. Não há. existe essa história de que, fala-se, eu falo espanhol e você fala castelhano. Não, a gente fala espanhol, a gente fala castelhano. Essa é a verdade. Mas olha o que acontece, galera. A Espanha, ela fala assim, eu falo castelhano, porque fui eu que dominei, fui eu que colonizei, fui eu que levei a minha língua. Então, os falantes que foram colonizados por mim falam espanhol. Eu que mando, falo castelhano. Olha aí a questão política, ideológica, toda essa questão de briga ali cultural. Beleza, bateu o martelo, sou eu que falo. Aí vamos ali na Bolívia. O boliviano chega lá e diz, não, peraí. Eu falo castelhano. Eu que falo castelhano, eu não falo espanhol. Espanhol foi o meu colonizador. Justo. Ele veio aqui, me colonizou, e aí a junção
dos meus dialetos e da minha língua anterior, junto com o espanhol dele, Formou o se castelhano. tornou o castelhano. Ou Aí vai para a Argentina. a mesma coisa. A No mesma Peru, na Bolívia e assim vai. Vem toda essa questão, gente, toda essa briga que não vai acabar nunca. Não se enganem, não existe diferença entre espanhol e castelhano. É a mesma língua. É sinônimo. São Justamente. palavras sinônimas, significa a mesma coisa, Justamente. tá bom? Então, não se enganem e não sejam mais enganados. Quando alguém falar, eu falo é castelhano, eu não falo espanhol. Tudo bem. Beleza. Beleza. Tranquilo, não tem problema. Eu falo espanhol e você me entende, né? Você fala o seu castelhano e eu te entendo. Então tá bom. Tranquilo. Vamos seguir. Não vamos brigar por causa de palavras, galera, tá bom? Então, seguindo lá para o nosso slide de curiosidades. O espanhol é o primeiro idioma a ser estudado na Europa e nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos, e muito em breve, terá o espanhol como segunda língua. E aí é aquilo que a gente fala. No nosso país, eles dão a prioridade, as escolas, o ensino, tanto público quanto privado, dá prioridade para a língua estrangeira ser o inglês. Já em toda a Europa e nos Estados Unidos, eles dão a prioridade para ser a língua espanhola, a segunda língua aprendida nas escolas. Justamente. Desde 2010, que aqui no Brasil, nós temos como opção de segunda língua, na verdade seria a terceira língua, né? A língua espanhola, que é ensinada nas escolas. Infelizmente, ela não é obrigatória ainda, né? Ela não é obrigado o aluno. As escolas regulares, as escolas de ensino normal, sem ser, no nosso caso, de ensino mediado, a escola do ensino normal, ela vai ofertar o espanhol. E o aluno vai ter a opção. Se ele quer fazer ou não. O inglês é obrigatório e o espanhol ele vai querer, eu quero ou não quero. Sendo que no Enem, 80% dos alunos, numa última pesquisa que teve de 3 anos, 80% dos alunos escolhem a língua espanhola como a língua de língua estrangeira. Isso. Como língua estrangeira na prova. Pode ser que seja porque todos acham que é mais fácil. Vamos descobrir. E aí que é um engano, hein, galera? Vocês vão ver que é um engano achar que o espanhol é mais fácil no Enem. Depende. Mas só que você consegue entender melhor do que o inglês. E às vezes você também passa muito tempo estudando inglês e não consegue chegar ao ponto de ler e interpretar um texto corretamente. E o espanhol ele já vai ali chegar mais perto. A gente consegue pelo contexto. Né? Isso. E a gente está ali, gente. É aqui, é nosso vizinho. Vamos valorizar essa língua e essa oportunidade que vocês têm agora de aprender essa língua linda, maravilhosa e nova. Nós vamos começar ali do zero, que nem criança aprendendo a falar. E aí vocês vão chegar lá no 3º ano, tirando de letra. Eu tenho certeza que em mediação tecnológica, 90% vai escolher espanhol no Enem. 100%. Né? Não, gente, vamos deixar para os professores de inglês também, né? 99%? Ah, tá bom, então. Eu deixo 10% de vocês escolherem inglês. Eu deixo 1%. Aí, ó, a professora Ila só deixa 1%. Então é de vocês. Então, continuando. O espanhol é conhecido também como a língua mais rápida do mundo. E não é bem porque é mais rápido. É porque a fonética da língua espanhola é uma fonética que faz com que a gente fale mais rápido, né? Justamente. E eu acho que também eu, em língua portuguesa, acabo falando rápido também, né, galera? Por causa da pronúncia, não é? Depende muito de como a convivência linguística que você tem. Então, depende das pessoas, da influência, depende do país. Tem países que você vai encontrar que fala-se mais rápido e tem países que você vai encontrar que fala-se mais devagar. E sabe o que é mais interessante que eu acho, Aila? É assim, a gente, quando ouve pela primeira vez, eu tenho certeza que todos vocês que já ouviram alguém falando espanhol, ou já ouviram algum filme, ou alguma música, você disse assim, gente, eles falam rápido demais e eu não entendo nada. E vocês sabiam que eles falam a mesma coisa a respeito da língua portuguesa? Justamente. Que nós falamos rápido demais e eles não entendem nada?
E, na verdade, eu desafio você aí de casa fazer um teste. Pega uma música ou pega um áudio, o que você quiser. Em espanhol. Em áudio, tá? Em espanhol. Ouve ele uma vez. Ai, não vou entender. Vou voltar. Ouve ele uma segunda vez. Você já vai identificar umas 2, 3 palavrinhas ali. Na terceira vez, Metade do texto ou da música você já vai entender. na quarta vez, você já contextualiza. Essa é a vantagem da língua espanhola em relação à língua portuguesa, porque você pode contextualizar. E outra coisa, o seu ouvido precisa se acostumar. Porque é uma fonética diferente, é uma forma de falar diferente, é um som diferente. Então, a partir do momento que você treinar o seu ouvido, vai ser muito mais fácil. Você não vai ter dificuldade nenhuma. E eu tenho certeza que não vai demorar muito. Vocês vão estar assistindo séries e filmes em espanhol com a legenda em português. Sem contar as novelas mexicanas. Que as todo novelas. mundo deve assistir aí, hein? É Acredito verdade. que vocês devem assistir. Mas é super bacana e é super tranquilo. E continuando lá com as nossas curiosidades, a nossa última curiosidade, o México, ele é o país com o maior número de falantes de espanhol. A gente já tinha falado isso. São 114 milhões. Isso aí são dados de 2018, mais ou menos. Então, hoje tem muito mais, né, gente? Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, com 50 milhões de falantes de língua espanhola do mundo. Então, se preparem, não é? Porque a gente vai viajar. Preparem aí as mochilas, vou dizer de novo, as malas e o passaporte. Podem se preparar, que a partir da próxima aula nós vamos conhecer aí, ver curiosidades, dar um passeio lá pelos países de língua espanhola, conhecer língua, se é diferente, se tem expressões diferentes das nossas. Isso. Tá bom? E aí vocês vão também descobrir umas coisas muito bacanas, que às vezes uma palavrinha que é falada na Espanha, que significa uma coisa, a mesma palavra, a mesma pronúncia, tem totalmente um outro significado na Argentina. Chamados de falsos amigos. Tá super falsos mesmo. Enganam a gente, que é uma beleza. É verdade. E aqui eu tenho para vocês, aqui no nosso último slide, as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Então, se por acaso ali você tiver uma dúvida, nós temos ali os livros que utilizamos e todas as nossas referências, tá bom, galera? Olha, eu acho que essa aula passou tão rápido, amiga. Foi rapidinho, né? Será que eles gostaram? Eu tenho certeza que vocês amaram, né? Galera, dá esse feedback pra gente. O que vocês acham? Manda o retorno pra gente, escreve aí, manda pelo professor presencial pra gente saber como é que vocês estão, se vocês estão gostando, se vocês estão conseguindo acompanhar, o que vocês pensam em relação à língua espanhola. Mas sabe o que eu tenho uma dica mais legal ainda pra gente ter esse retorno ainda mais rápido? Como? Dá um joinha lá no nosso vídeo no YouTube. Olha aí, vai ficar perfeito. Vamos lá, galera, mostra lá pra gente que vocês viram, que vocês assistiram e que vocês gostaram da nossa aula, da nossa primeira aula de língua espanhola. Dá um joinha pra gente lá no YouTube, galera, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, na nossa aula de revisão e preparados para a nossa atividade. Então já pega o caderno, pega o celular, pega o dicionário, vamos nos preparar para a nossa aula de revisão e a nossa atividade. Tá bom? Então até daqui a pouquinho e a gente se vê já já. Nos tchau. vemos, hasta pronto, carinhos. Beijos!